mas eu vou tentar aqui simplificar o máximo possível para que todos nós entendamos de que se trata esse assunto. Mas antes disso, parte do que eu vou falar hoje aqui foi publicado nessa revista de cultura espírita. Então essa página aqui, eu vou chamar aqui o Zé Luiz, porque ele vai ser incumbido de fazer cópias dessa página para distribuir com vocês nas semanas seguintes. Tá, Zé Luiz? Então aconteceu, muitas das coisas que eu vou falar aqui estão aí nesse trabalho. Tá? Então é só imprimir essa página, aqui já tem uma imprensa mostrando como você fazer e depois distribuir com vocês aí. Tudo bem? É o seguinte, as doenças anímicas vêm da palavra ânima. Ânima significa o quê? Animar. O que é que faz o nosso corpo se animar, funcionar? Por que é que nós levantamos o braço? Por que é que o nosso estômago funciona? Por que é que o nosso intestino funciona? Por que é que o nosso cérebro, o nosso encéfalo pensa? É porque nós temos uma alma. Então a alma, na realidade, significa animar. Significa o seguinte, que nós temos um espírito dentro de nós, um espírito encarnado pode ser chamado de alma, e o espírito encarnado é que possui o nosso corpo, e quando esse espírito encarna, ele vai utilizar o nosso corpo nessa vivência atual, nesse momento terreno, para que nós possamos passar por provações, por expiações, passar por provas de submeter as leis intelectuais, as leis morais, e dessa forma a gente possa usar, esse espírito possa usar esse corpo para que nós façamos o progresso espiritual nessa vida terrena que nós estamos. Então, sintetizando tudo isso, a alma é o nosso espírito, a alma é o nosso espírito materializado, ou seja, incorporado e vivendo dentro de nós. Então, nós vamos utilizar isso. Então, o que nós somos? Nós somos corpo, alma, espírito e perispírito. Né? E de forma que, simplificando, nós temos que fazer algumas diferenciações. Se uma pessoa nasce com anencefalia, ou seja, com a genesia ou com a anomalia do cérebro, ou seja, a pessoa nasce com a metade do cérebro, por exemplo, isso não é doença da alma, é uma doença neurológica. Se uma pessoa nasce com epilepsia, que tem aquelas convulsões, isso não é uma doença da alma, é uma doença bioquímica. Por quê? Porque os epiléticos, eles têm umas modificações, alterações das suas descargas elétricas cerebrais e ele entra em processo de convulsões. Se uma criança nasce com a síndrome de Down, isso não é uma doença da alma, é uma doença genética, porque aquela criança ela tem uma anomalia no cromossomo 21. E assim por diante. Se a criança nasce com a paralisia cerebral, aquilo não é doença da alma, é uma doença causada por um distúrbio qualquer no seu cérebro. A doença da alma, a doença anímica, nós caracterizamos da seguinte forma: o nosso encéfalo produz algumas substâncias chamadas neurotransmissores. Quais são os neurotransmissores? É a serotonina, é a endorfina, é a dopamina e é a oxitocina. Quando uma pessoa tem uma alteração da produção desses neurotransmissores ou dos neuroendócrinos, quais são os neuroendócrinos ou neurohormônios? Produzidos também pelo cérebro. É a noradrenalina, é a adrenalina, é a vasopressina, é a epinefrina. Então, a doença da alma acontece quando nós temos uma alteração desses neurotransmissores ou dos neuroendócrinos ou dos neurohormônios. Como é que pode acontecer isso? Vamos exemplificar. Uma moça tem aqui o seu casamento marcado. Tem o seu casamento marcado, de repente ela sofre uma decepção, uma frustração com seu noivo,
e ela entra em depressão. Por que ela entrou em depressão? Porque ela não soube contornar os problemas dela, ocasionado desse evento citado, e ela começa a ter uma alteração na produção das endorfinas, da oxitocina, da dopamina, da serotonina, dos vasos endócrinos, como a vasopressina, adrenalina, etc. São vários, esses são os mais comuns. Então, o que acontece? Quando a pessoa tem uma alteração da produção dos neuroendócrinos ou dos neurotransmissores, a pessoa entra numa depressão, como exemplo desse caso. Então, quando essa noiva entrou na depressão, foi causada por quê? Causada por um evento que levou ela a uma distorção da produção dos neuroendócrinos, dos neurohormônios, e ela entrou na depressão. Então, o que essa pessoa tem que fazer? Primeiro, tentar uma autocura. Se não, tem que procurar um psiquiatra para fazer um tratamento médico, clínico, né? Usando determinadas substâncias, como antidepressivo, mas ela tem que procurar também um tratamento espiritual, porque é uma doença da alma. Tanto que, quando a pessoa tem qualquer distúrbio anímico, ou seja, depressão, ansiedade, toque, né, que é aquele transtorno compulsivo, psicose, um transtorno que nós chamamos de borderline. Borderline é a pessoa que é aparentemente normal, e de repente a pessoa entra em crise de ansiedade, em crise de agressividade, em crise que pode levar até a matar outras pessoas, como aconteceu agora há pouco com o rapaz. Então, chamamos de transtornos obsessivos borderline. É por isso que muita gente fala assim, aquela pessoa era tão legal, tão boa, tal, mas só que ela entrou num processo anímico temporário que leva ela a praticar fatos terríveis, né, como até assassinatos. Então isso é uma coisa que nós temos que ver. É por isso que quando alguém tem alguma doença anímica, ela tem que fazer um tratamento holístico, ou seja, tem que fazer um tratamento clínico, com psiquiatra ou com psicólogo, e tem que fazer também um tratamento espiritual, seja ele qual for. Pode ser na igreja católica, pode ser na igreja evangélica, pode ser no centro espírita, mas nós temos que fazer um tratamento holístico. O Dr. Bezerra de Menezes, em 1870, publicou um livro, A Loucura sobre Outro Prisma. Então, onde ele evidenciava justamente isso, né? E muitas doenças que nós catalogamos só como doenças psiquiátricas não são doenças que têm envolvimento da alma e têm envolvimento do desequilíbrio da produção dos neurotransmissores, dos neuroendócrinos, que leva a pessoa a isso. Então, por isso, da mesma forma, quando a pessoa tem um câncer, tem que fazer um tratamento holístico, ou seja, fazer o tratamento convencional, com quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, imunoterapia, mas também tem que fazer o tratamento da alma através da prece, da oração, da caridade, etc, etc. É por isso que essas pessoas que têm essas doenças anímicas, elas têm que ser tratadas, muitas vezes, através da palavra cristã, da palavra amiga, da palavra solidária, da palavra humanitária e assim por diante, que as coisas se controlam. Mas para que todos nós possamos entender mais ou menos aqui o que eu quero falar, eu vou fazer algumas citações. Por exemplo, no Livro dos Espíritas tem algumas questões. Primeira questão, qual é o bem natural mais importante que uma pessoa pode ter? O de viver a vida. Quando começa a vida? Na hora da concepção. Quando o espírito se une ao corpo? Na hora da concepção também. Esse espírito fica quanto tempo esse corpo? O tempo que for necessário. Ou seja, durante os 9 meses de gravidez, aquele espírito que escolheu aquele corpo para habitar, é um espírito que, com o passar do tempo, durante os 9 meses, cria-se laços tão intensos que eles começam a ser uma só pessoa. Ou seja, espírito, perispírito, corpo e alma. Embora seja só uma célulazinha, mas já é uma vida. Então, vou aqui só para mostrar para vocês mais ou menos como a coisa acontece.
Na hora de uma relação sexual ou de uma inseminação artificial, são inseridos no útero daquela mulher milhares ou milhões de espermatozoides. Esses espermatozoides, às vezes pode chegar até 4 milhões de espermatozoides, mas somente um, na maioria das vezes, foi o escolhido por Deus para se encontrar com o óvulo da mulher que está lá no terço médio da trompa. Aí tu imagina o seguinte: aqui está o útero em forma de pera, né? Para um lado está a trompa, para o outro lado está a trompa, e lá na pontinha estão os ovários. Então, o encontro desse espermatozoide com o óvulo vai ser exatamente no terço médio. Então, tem até uma charge que às vezes eu mostro quando eu faço a aplicação, é uma charge onde tem assim uns 50 espermatozoides, todo correndo em direção ao óvulo, mas todos preocupados com aquela cara de tristeza. Mas dentro deles tem um sorridente e com um feixe de flores na mão. Então, aquele que foi escolhido. Essa fotografia eu acho muito interessante por causa disso, esse desenho. Quer dizer, aquele espermatozoide foi um espermatozoide escolhido e que escolheu aquele corpo para habitar. Então, muito bem. Já sabia o resultado das outras. Já sabia. Então, o que acontece? Quando o espermatozoide, ele demora mais ou menos 5 horas, né? Para sair da vagina, atravessar o útero e chegar no terço médio da trompa. Na hora que aquele espermatozoide felizardo se encontra com o óvulo e consegue penetrar naquele óvulo, passa-se a partir daquele momento uma célula só, que nós chamamos de célula ovo, o ovócito, ou a célula mesenquimal. Então, o que acontece? Ali é que começa a vida. A concepção começa ali, naquele momento, a junção do espírito com o corpo começa também naquele momento, esses laços afetivos entre o espírito e aquele que já é um corpo também começam nesse momento. Então, muito bem, essa célula, ela vai se dividindo, se multiplicando, né? Então, passa uma para 2, 2 para 4, 4 para 8, 8 para 16, 16 para 32 e finalmente 64. Quando atinge 64, esse ovo, esse novo corpo passa a receber o nome de mórula. Por que mórula? Porque é uma célula linda, magnífica, que vista no microscópio tem um azul cintilante, um azul muito bonito. Essa célula nós damos o nome de mórula porque se parece com a mora. Ou seja, é uma célula que ela tem vários circunferências, né? E ela fica parecendo muito com a mora. Então, essa célula, mora, é uma célula fantástica, né? Que no futuro vai ser, ao invés da pessoa bater uma fotografia 3x4, vai ser a fotografia dessa mórula. Então, aquela mórula já é um ser que está pronto para se reproduzir. Ou seja, a mórula, que é composta por 64 células indiferenciadas, células essas que podem se transformar nos 216 tecidos do corpo humano. Então, aquela mórula é o primeiro passo. Aquelas células todas vão se transformar numa célula da pele, na célula hepática, do fígado, na célula pulmonar, no dente, no cabelo. Por quê? Porque são 64 células que podem se transformar nos 216 tecidos diferentes que o nosso corpo humano tem. Muito bem, na hora que essa mora começa a se dirigir para o útero da mulher, ela adquire um troço interessante, parece uma bola de futebol. Aquelas 64 células começam a ficar nas superfícies dessa bola. No centro da bola forma-se um líquido chamado blastocele, e essas células periféricas começam a receber o nome de trofoblasto ou células coriônicas. Demora 5 dias para ela descer para o útero da mãe. Chegando no útero da mãe, o que acontece? O endométrio, que é aquela parte de dentro do útero, já está preparado tal qual uma terra adubada.
todo o processo hormonal da mulher faz com que o seu endométrio, a sua mucosa endometrial, comece a ficar fofa como a terra arada para receber aquela semente que vai ali se plantar. Essa mórula que se transformou no blastócito vai se aproximando do útero da mãe. Só que quando vai se aproximando, esse novo ser manda mensagem para a mãe: minha mãe, me aceita, embora eu seja um pouco estranho. Por que eu sou um blastócito e um pouco estranho? Porque metade de mim é oriundo de você, minha mãe, a outra metade é oriundo do meu pai. Então o que acontece? Como é um corpo estranho, aquela mulher pode não aceitar. Mas o pedido espiritual é tão grande daquele blastócito, que ele fala: minha mãe me aceita, embora eu seja um pouco estranho, porque eu quero ser seu filho. Esse blastócito libera uma substância glicoproteica que chega no útero da mulher, causa um microfuro. Esse microfuro faz com que aquele blastócito se implante. No que ele se implanta, no processo que nós chamamos de nidação ou implantação, ele começa em volta dele a se formar vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos, que começa a formar também a placenta, né? Esses vasos sanguíneos que vai alimentar aquele blastócito, né? A partir daquele momento, ele vai se transformar no feto, ou no nascituro, ou num ser que vai nascer dali a 9 meses. Quando a mãe não responde a esse chamado imunológico do blastócito, ocorrem os abortos espontâneos. Então, por exemplo, em casos consanguíneos, né, onde são parentes muito próximos, pode acontecer a rejeição. Ou seja, embora o blastócito manda a mensagem, essa mensagem não é correspondida pela mãe. Então, pode ocorrer o aborto espontâneo. Então, muito bem, aquela criança começa a crescer, né, o feto, já tem como na época embrionária, aquele feto tem corpo, tem alma, tem espírito, tem perispírito, e aquele corpo ali é um corpo individualizado. O feto não pertence à mãe, não pertence ao pai, não pertence à justiça, não pertence aos médicos, pertence a ele mesmo. E a partir daquele momento, ele vai conversar, a mãe pode conversar, já preparando aquele filho para quando vir a luz. Esse termo, a fulana deu a luz. O que significa dar a luz? É aquela criança sair do ventre materno e vir para o mundo externo, vir para a luz, né, para a luz solar, vir para fora da mãe. Então, quando a criança nasce da luz, aí passa a ser, então, recém-nascido. Só que, a partir do momento da concepção, já é uma vida. E a partir daquele momento, a mãe, o pai, os familiares podem conversar com aquela criança que estará no útero, preparando aquela criança para a vida fora do útero. Isso por quê? Porque quando nasce, quando se forma, quando o espírito se une naquele corpo, aquele espírito, na realidade, pode ser muito mais velho do que o pai, do que a mãe. Aquele espírito, com certeza, vai trazer de vidas anteriores cicatrizes no seu perispírito de encarnações passadas. Então, aquele espírito que a gente vê, aquela criança, aquele bebê tão bonitinho que a gente vê, mas aquele espírito traz muita coisa de outras vidas. Traz cicatrizes de casos ruins. Aquela criança pode ter sido um assassino, um estuprador, um ladrão, né? Um genocida. Como também aquela criança pode trazer coisas boas, ter sido um benfeitor, um mecenas em outra vida. Então a mãe tem que colocar na cabeça o seguinte: desde o momento ainda na fase intrauterina, ela pode conversar com aquela criança, porque aquela criança é um espírito ouve, o espírito nos ouve. E qual é a função do pai e da mãe? Preparar aquela criança para a vida. Porque quando nós nascemos, nós trazemos coisas ruins, mas do passado, de outras vidas. Mas nós podemos neutralizar isso através de quê? Da prece, da oração, da conversa.
pode se modificar. Por quê? Porque quando nós nascemos com a livre-arbítrio de ter uma vida tracejada e não uma vida traçada. O que é uma vida tracejada? Nós, quando nascemos, recebendo as orientações essenciais do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós, nós podemos escolher na vida tracejada. O que é a vida tracejada? É uma estrada. Essa estrada tem uma linha, onde entre duas linhas tem um espaço. Na vida tracejada, nós temos o livre-arbítrio de cair para o lado do bem, para o lado do cristianismo, ou de cair para o lado mal, para o lado da maldade. Então, por isso que nós viemos esse mundo para passar por essa vida tracejada, mas nós temos a possibilidade de escolher para um lado ou para o outro. Tem muitas crianças que trazem cicatrizes ruins, né? Que poderiam prosperar aqui nessa vida, mas às vezes só o amor do pai e a mãe consegue neutralizar. Então, por isso que pai e mãe têm que tratar os seus filhos com amor, com ensinamento, com sabedoria, né? Para que essa criança mude o seu destino, porque todos nós podemos mudar o nosso destino. E muitas vezes pode haver até complementação através de professores, de orientadores educacionais e assim por diante. Quando nós nascemos, nós somos um corpo criado por Deus e nós somos quase uma máquina perfeita. Então, dentro do nosso corpo, nós temos o nosso sistema nervoso central. O sistema nervoso central, e principalmente o encéfalo, nós consideramos o nosso grande órgão do corpo, porque tudo depende do sistema nervoso central. Se nós temos uma doença, a gente pode contornar através do sistema nervoso central. Se nós temos um distúrbio, pode ser causado por alteração do sistema nervoso central e assim por diante. O que é o sistema nervoso central? Rapidamente, para vocês entenderem, até a gente chegar um pouquinho adiante. O sistema nervoso central é composto do encéfalo. O encéfalo são todos os órgãos que estão dentro da nossa cavidade craniana. Então, qual é os três órgãos? Primeiro é o cérebro. Nosso cérebro, ele é composto de duas partes, dois hemisférios, né? Esquerdo e direito. No meio dos dois, tem um órgão extremamente importante, que pouca gente sabe, que nós damos o nome de diencéfalo. Esse diencéfalo é onde nós acreditamos que seja o ponto de habitação principal da nossa alma. Tanto que, na Idade Média, muita gente abria os cadáveres para procurar a alma nesse ponto. Então, o diencéfalo é um órgão que fica situado, é um órgão ovoide, né, entre os dois hemisférios cerebrais, mas que ele é muito pouco conhecido ou estudado. O outro componente do sistema do encéfalo é o cerebelo, que fica aqui na parte de trás, né, e o tronco cerebral. Do nosso encéfalo saem os nervos cranianos cerebrais. Os nervos cranianos que são os nervos, são 12 pares, né? Quais são os principais? É o da visão, nervo óptico, né? É o olfativo, é o trigêmeo, é o degustativo e assim por diante. Então são chamados nervos cranianos. O tronco é o que vai unir o encéfalo à medula. O tronco tem um nervo muito importante, que é o 12º, que é o chamado nervo vago. Esse nervo vago é o que vai irrigar os nossos órgãos abdominais e torácicos. Então, por exemplo, o nervo vago, ele tem dois feixes, tem um chamado simpático e parasimpático. Como é que funciona? Um faz com que haja a contração das glândulas do estômago e outro a dilatação. Então funciona assim. No momento em que você fica tenso, nervoso, preocupado, o que acontece? Esse nervo vago, ele começa a ter um distúrbio, ele começa a acelerar a contração das glândulas existentes no estômago. A aceleração dessas glândulas vai levar a uma produção mais acentuada de ácido clorídrico.
E esse ácido clorídrico, por sua vez, leva a um aumento da produção de pepsina. E essa pepsina começa a destruir a pepsina, a proteína do próprio estômago, causando úlceras. Né? E essa pepsina, na realidade, ela existe para fazer a digestão, né? A quimificação dos alimentos proteicos que nós comemos. Vamos supor, a gente come um bife de fígado. Então, essa pepsina tem a função de digerir esse bife para que ocorra todo o processo de absorção no intestino grosso e a excreção através do intestino delgado até a excreção do bolo fecal pelo intestino grosso. Então, uma úlcera pode ser uma doença anímica? Pode. Por quê? Isso é muito frequente em pessoas que lidam, por exemplo, gerentes de banco. O gerente de banco, ele fica muito tenso, muito preocupado, então o cérebro dele, o tronco, começa a ter uma alteração da produção dos neurotransmissores do neuroendócrino, fazendo com que haja um aumento da pepsina, um aumento do ácido clorídrico, e essa pessoa começa a ter uma destruição do seu próprio estômago. Então, adiantando, a medula óssea, que é essa parte que vai do tronco até o sacro, é deles que saem os nervos medulares. Os nervos medulares são 3, né? São os motores, em que a gente fala assim, vou levantar minha perna, você levanta. Por que levanta? Porque esses nervos medulares que chegam até a nossa perna obedecem o nosso comando. Só que esse comando vem lá de cima, vem do cérebro, vou levantar a minha perna. Tem os nervos sensitivos que produzem os sintomas, ou seja, frio. Por que você sente frio? Porque as suas células captadoras ou receptoras do frio lhe dá o frio ou lhe dá o calor. Isso através do nervo sensitivo. E tem um nervo, tem um feixe desses nervos medulares que chama-se sistema nervoso periférico ou autônomo. A pessoa não tem comando. Por exemplo, o seu intestino, você sabe, você faz uma alimentação, ele começa a ter contrações e aquelas contrações vai empurrando o bolo fecal em direção ao reto para o seu extravasamento. Mas nós não temos domínio sobre ele. Você não pode falar assim, olha, eu quero ter uma prisão de ventre, ou eu quero uma diarreia. Não consegue. Por quê? Porque isso quem manda é o sistema nervoso periférico ou autônomo. Eu estou tomando uns remédios que me dão um esquecimento, por isso que eu fiz aqui algumas anotações. Então, muito bem. Eu fiz aqui só uma colinha para seguir. Eu tomo um remédio chamado biraterona, a biraterona, que é até indiano, mas ele dá alguns efeitos colaterais. Às vezes você fica esquecido, às vezes você de repente se desliga, às vezes dá uma tontura e cai. Um dia desse eu estava no centro espírita que eu vou também, estava sentado, me deu uma tontura, eu caí. Pá! Então, muito bem. Eu já falei aqui algumas coisas. Então, vamos aqui imaginar o seguinte. Eu falei nesses componentes todos, mas vamos falar agora onde está a nossa alma, onde está o nosso ânima, onde está a nossa ligação, ou seja, que vai ligar a nossa mente com o nosso corpo, o nosso espírito com o nosso corpo, o nosso encéfalo com os nossos órgãos e a nossa mente com a matéria orgânica. Esse ponto chama-se diencéfalo. O diencéfalo é um ponto que existe entre os dois hemisférios e esse diencéfalo controla tudo na nossa vida. Esse diencéfalo é que controla as nossas funções orgânicas, ou seja, ele que faz com que todos os nossos órgãos funcionem adequadamente. Eles têm ação sobre a nossa temperatura, eles têm ação sobre o nosso ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? É o que faz a diferença da noite para o dia. Então, o ciclo circadiano, nossa, é o seguinte, a gente sabe quando chega a noite é a nossa hora de dormir.
Quando acordamos de manhã, é nossa hora de levantar. Chama-se círculo circadiano. Ele também é controlado pelo nosso diencéfalo. Tanto que algumas pessoas têm um distúrbio. Qual é o distúrbio na produção desses neurotransmissores? Lá no diencéfalo, e a pessoa de repente não consegue dormir. Então tem pessoas que não conseguem dormir, tem outras que não conseguem acordar. Por quê? Porque esse círculo circadiano foi alterado pela produção desequilibrada dos neurohormônios e dos neurotransmissores. Tá? Então esse nosso ponto é um ponto que controla o nosso corpo como um todo. Controla a nossa pressão sanguínea, controla a nossa temperatura, controla o nosso círculo circadiano, controla o nosso equilíbrio hidroeletrolítico, não é? Então todos nós sabemos que o nosso corpo precisa ter um equilíbrio dos sais para que funcione normalmente. Então tudo isso é controlado pelo diencéfalo. Esse diencéfalo também é o ponto responsável pela nossa memória, pela nossa intelectualidade. Se nós conseguirmos falar ou concatenar ideias, é porque o nosso diencéfalo está funcionando bem. Nesse diencéfalo nós também alojamos nele todos os nossos sentimentos: amor, caridade, perdão, paixão. Como também nós podemos acumular nesse nosso diencéfalo, coisas ruins, como o ódio, como a vingança, como o egoísmo, como a maldade, como pensamentos de afetar ou maltratar outras pessoas. Então, na realidade, esse nosso diencéfalo, que acredite-se que ali seja o ponto central da nossa alma, é responsável por isso tudo. Então, quando uma pessoa tem um distúrbio qualquer, um evento grave na sua vida, né? Vamos supor, a pessoa tem um evento grave na sua vida, tipo uma decepção, uma frustração no seu trabalho, na sua casa, no seu ambiente de amizade, na vida conjugal, na vida amorosa. Então, qualquer evento muito forte, entendeu? Como aquele que eu falei no início, da noiva que se desesperou porque o noivo sumiu. Então, quando acontece um fato desse na nossa vida, nós podemos entrar numa doença anímica. Exemplo disso: a pessoa perde o pai. Meu pai morreu, coitado. Entra em desespero, entra em depressão, não é? Entra em depressão, começa a se enveredar por determinados caminhos que nos vai levar para uma doença anímica, ou para uma depressão, ou com ansiedade, ou com transtorno obsessivo, para alguma coisa. Então, onde é que entra o papel nosso? Mostrar que aquela pessoa, que através do ensinamento e da palavra, nós podemos modificar aquela pessoa. Não consegue só com a palavra, você pode usar os medicamentos. Então você pode caminhar com um psicólogo, o psicólogo vai, através da conversa, né, dos seus conhecimentos em psicologia, pode resolver isso. O psiquiatra, através de determinados medicamentos, né, se a pessoa desenvolve uma doença anímica ansiolítica, existem anti-ansiolíticos que podem contornar o problema. Se a pessoa entra na depressão, existe um antidepressivo. Se a pessoa entra em determinados casos, existem determinados, hoje nós temos aminoácidos que funcionam em casos psiquiátricos, né? Tem uma medicação chamada triptofano que funciona muito bem. Então, nos casos mais graves, nós podemos associar o tratamento psiquiátrico, o tratamento psicológico, o tratamento espiritual. E uma dessas coisas nós conseguimos num centro espírita como esse, através do conhecimento, através dos ensinamentos cristãos, através dos livros que nós temos aí para ler, né? E evitar que essas pessoas entrem nesse tipo de coisa. Vamos para a minha coluna. Acho que eu já falei tudo. Então, muito bem. Então, só para finalizar, nós precisamos entender o seguinte: doenças anímicas, doença da alma. O que é a alma? É o espírito encarnado.
O que é que nós temos? Nós somos um corpo, nós somos um espírito que tem um corpo. Nós temos que cuidar bem desse nosso espírito para que o nosso corpo esteja bem. Porque nós todos temos direito, Deus nos criou para ser felizes. E nós podemos ser felizes sabendo aceitar todos os desvios que acontecem na nossa vida. Que a vida não é só feita de coisas boas, a vida é feita também de coisas ruins. Então nós temos que nos preparar para a perda de entes queridos, nós temos que nos preparar para a perda de emprego, nós temos que nos preparar para a perda de uma pessoa por quem nós somos apaixonados, nós temos que nos preparar para a perda da amizade de determinados amigos. Então, tudo isso são coisas que acontecem na vida que estavam previstas para acontecer conosco, mas que nós temos que aprender a lidar com todos esses eventos ruins. O estado de equilíbrio entre a mente e o corpo dá-se o nome de homeostasia. A homeostasia é o equilíbrio perfeito entre o nosso sistema nervoso central, o nosso sistema límbico e hipotalâmico, que vai acionar o sistema endócrino, fazendo com que todas as glândulas funcionem bem, vai acionar o sistema imunológico, fazendo com que todas as células componentes do sistema imunológico funcionem bem, e vai acionar o sistema nervoso periférico para fazer com que todos os nossos órgãos também funcionem bem. Isso dá o nome de homeostase. O controle disso é feito aonde? Lá desse diencéfalo que eu falei anteriormente. A conexão do diencéfalo com a corte cerebral, nós damos o nome de sistema límbico hipotalâmico. Esse sistema límbico hipotalâmico é que vai fazer tudo isso. Então vamos supor, se você está aqui, você não está bem da sua cabeça, né? Os neurotransmissores, os neuroendócrinos não estão sendo produzidos na quantidade ideal, você começa a ter um mau funcionamento das glândulas, um mau funcionamento do seu sistema imunológico e um mau funcionamento do sistema nervoso autônomo vegetativo, levando você a uma baixa da sua imunidade. Então, muitas pessoas contraem câncer e outras doenças cardíacas, pulmonares, respiratórias, etc., porque está no momento que seu sistema hipotalâmico não está funcionando bem, as suas defesas imunológicas estão baixas e você contrai uma doença. E existem muitos casos de pessoas que contraem um determinado câncer, por exemplo, num momento ruim da sua vida. Entendeu? A pessoa, tem até um ex-presidente americano que perdeu uma eleição, ele entrou numa depressão tão grande que o câncer dele, que estava curado há mais de 10 anos, voltou. Por quê? Porque ele não estava bem de cabeça, o sistema imunológico estava fraco e ele contraiu a doença. O inverso pode acontecer? Pode. Por exemplo, você está com câncer. Todo mundo sabe aqui que eu tive um câncer de próstata no ano passado, avançado, né? Já com metástases ósseas, linfonodais, etc, etc. O que é que eu fiz? Eu sempre fiz comigo o que eu fazia com meus doentes há 45 anos atrás, durante 45 anos. Ou seja, fulano, você tem um câncer, tem uma doença, é uma doença grave, mas você tem chance de curar. Mas você, para se curar, você tem que fazer o tratamento convencional, seja quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, imunoterapia, bloqueadores hormonais, terapia de alvo, anticorpos monoclonais, o que for. Mas junto a isso você tem que usar o quê? O tratamento espiritual. Através de quê? Da prece, da oração, da solidariedade, da amizade, do conforto humanitário e assim por diante. Era isso que o doutor Bezerra do Menezes dizia, né? Compete ao bom médico não só prescrever o tratamento convencional para a doença orgânica, mas também prescrever a prece, a oração como tratamento para a alma. E ele dizia mais ainda, compete também esse médico envolver todas as pessoas que estão em volta do doente, sejam eles enfermeiros, vizinhos, amigos, parentes, transformando essas pessoas em enfermeiros de Jesus. E isso, eu tenho 1.300 casos de câncer tratados e curados, avançados inclusive, que se curaram. Eu, graças a Deus, tive um que a minha chance era mínima, mas aqui nessa casa eu comecei a me curar. Porque no momento que eu estava aqui,
no primeiro dia do meu tratamento convencional, eu comecei o meu tratamento espiritual aqui. E eu tenho certeza que naquele dia, a Teresa de Ávila e o Dr. Bezerra de Menezes me ajudaram a me curar. Tanto que 2 meses, um mês depois, eu estava sem doença nenhuma. Só para você entender, aqui tem os homens, sabe? O PSA, que denota uma lesão prostática, o normal dele vai até 4. O meu foi a 3.763. 3.000, quando eu vi, tomei até um susto, né? Que eu mesmo fiz. Eu mesmo, quando vi, falei, isso aqui sou eu? Isso aqui sou eu? Aí, quando o mais grave, quando eu comecei a olhar essa radiografia, cheio de metástases ósseas, né? Cheio de metástases ósseas, eu disse, pô, isso aqui sou eu mesmo? A primeira coisa que eu me lembrei nesse dia foi de Maria Magdala. A Maria Magdala, todo mundo sabe, né? Ela foi uma grande auxiliar de Jesus, e quando Jesus foi crucificado, ela continuou o trabalho cristão, cuidando de uma colônia de leprosos. E quando ela, determinada noite, ela era uma mulher muito bonita, muito charmosa, né? Era uma ex-cortesã, e quando a Maria Magdala, ou Santa Madalena, quando ela olhou para o seu rosto, estava cheio de chagas. E quando ela viu aquilo, ela viu que estava com lepra também. Então ela olhou assim com isso, as pessoas que ela cuidava, e ela falou assim, graças a Deus, agora eu sou uma de vocês. Então a mesma coisa, quando eu tive isso, quando eu me lembrei dos meus pacientes, eu falei, agora eu sou um de vocês. Mas aí eu pus em prática isso que nós chamamos de psiconeuroendócrino imunofisiologia, e eu consegui me curar até hoje. Já tem 1 ano e 4 meses, né? 1 ano e 4 meses. E quando eu vim aqui nessa sala, aqui, eu me contorcia de dores aí, né, nessa cadeira, tanto que eu procurava a cadeira mais confortável, que era aquela ali de plástico, que ela se senta melhor. Então, muito bem. Então, essa psiconeuroimunologia é uma ciência nova na medicina, em que você aciona o seu sistema límbico e hipotalâmico através da prece, da oração, da força de vontade, do querer ficar bom daquela doença que está lhe acometendo. Então, essa psiconeuroendócrino-imunofisiologia são 39 letras. Essas 39 letras, Jesus Cristo, com sua sabedoria imensa, infinita, imensurável, ele transformou essa palavra de 39 letras numa só, de 2 letras só, fé. Então, psiconeuroendócrino-imunofisiologia e fé é a mesma coisa. E Jesus já praticava isso há 2022 anos atrás, né? Quando ele veio aqui mostrar isso. De forma que eu acho que eu não esqueci mais nada, até que a minha memória não está tão ruim. Eu não esqueci nada que eu teria que falar aqui. Muito bem. Só para não deixar de falar de Teresa de Ávila, a Teresa de Ávila, eu tenho eu li muito pouco sobre ela, mas tinha uma coisa nela que eu sempre admirei muito, é que ela chamava de oração mental, ou prece mental. Porque o que acontece é o seguinte, a prece é um momento tão importante na nossa vida, em que se você, de forma circunspecta, se você de forma sincera, se você, imbuído do sentimento de que vai pedir por você ou por alguém, você consegue ter resposta. É por isso que o Dr. Bezerra dizia, não existe uma prece, quando feita nesses moldes, sem resposta. Toda a nossa prece tem uma resposta quando você faz do fundo do coração, aquela coisa que vem lá do fundo do coração. E a Teresa de Ávila, ela tinha essa propriedade. Ela entrava em introspecção, em meditações profundas, que ela chamava a prece mental. Porque ela se concentrava tanto que há alguns indícios dela conseguir chegar a falar até com Jesus. E pedir por ela e por as pessoas por quem ela sempre pediu. Então, eu espero que todos tenham entendido bem o que é a doença límbica, a doença da alma. A doença da alma pode se tornar uma coisa grave? Pode. Mas todo mundo pode sair. Até nós, leigos, podemos ajudar uma pessoa que esteja entrando numa depressão.
esteja entrando até em pensamento suicida, através do quê? Da conversa, da orientação, do companheirismo, da fraternidade, da solidariedade, para evitar que aquela pessoa saia daquele processo. A depressão, a ansiedade. A ansiedade é o inverso. A pessoa ansiosa quer resolver tudo no momento. E às vezes entra até em distúrbios, porque ela quer resolver um negócio hoje que só poderia ser resolvido no mês seguinte. Então você também pode controlar aquela pessoa no sentido dela se dominar, dela se acalmar e dizer que na vida tem tempo para tudo. Não é? Tem tempo para tudo. E dessa forma, se nós auxiliarmos nossos irmãos, nós podemos evitar uma porção de tragédias, né? Como crimes, como atitudes impensáveis, como essas pessoas que saem atirando em escolas. Nós podemos evitar suicídios, nós podemos evitar que a pessoa cause danos para sua família, né? Para que a pessoa entre no ostracismo ou entre numa ociosidade maléfica, onde tem pessoas que quando entram numa depressão se jogam em cima da cama e não saem mais daquela cama. Então nos compete alertar as pessoas para tudo isso. E uma das formas que eu sempre usei para tirar as pessoas da depressão, além disso tudo que eu falei, é você chegar para o doente, fazer com que aquele doente deprimido volte a fazer tudo que ele fazia antes. Por exemplo, você gostava de ir para os shoppings ver vitrines? Ah, gostava, então vai ver vitrine. Você gostava de jogar um futebol? Levanta dessa cama e vai fazer isso. Então é um trabalho que às vezes é árduo, mas você pode fazer. Então, eu encerro aqui. Muito obrigado por terem me ouvido. Eu espero que eu tenha passado para vocês alguma informação que vocês possam ter absorvido, né? E muito obrigado. E o Zé Luiz, acho que quer falar alguma coisa. Agora não esquece de fazer as fotos. Doutor Hernani havia me convidado para fazer o início de uma dobradinha. Quem sou eu? Eu posso até comparar você com Bezerra do Mineiro, espírito médico. Tá? O doutor Hernani falou aqui muita coisa. Eu pediria que fosse disponibilizado imediatamente, porque nós temos que ver, ler e aplicar esses belos ensinamentos, sábios ensinamentos, porque você falou de Santo Agostinho, você falou das glândulas pineal, pituitária, dos gônadas, e tem as glândulas perfeitas muito doentes. Você falou das glândulas suprarrenais, e outras palavras você passou isso tudo para gente. Então, você passou a sabedoria do domínio da vida. Você hoje, para mim, você já é o arauto de levar a tocha e a sabedoria que a gente possa aplicar em nossa palavra próxima. Eu só gostaria de lembrar você que uma das coisas mais importantes da admiração que nós nos falamos muito, vocês não têm ideia como nós nos falamos. Pessoalmente, pelo telefone, a gente se encontra por um acaso, sei lá, hoje nós nos encontramos duas vezes. E o doutor Hernani, eu já sentei com ele para almoçar, e várias pessoas chegaram perto dele e mostraram exames laboratoriais e imagem. Eu, toda vez que faço o exame, não significa que consigo fazer, porque ele vai ter tempo. Eu entrego para ele, eu lá na casa dele, entrego todos os meus exames da minha família toda, não é só meu, depois de dar um direitinho. Isso. E passa esse intermédio para mim e me orienta. E as pessoas, quando ele vai embora, 10 pessoas ele me pediu que eu chegar, quando ele passa, chamam para que ele venha dar uma palavra. Vou dizer, ele curou minha esposa, ele curou meu filho. Eu não sei se você escuta, mas
todas aquelas coisas que estão lá, tem isso. Então, doutor, essa dobradinha, é pedir que nós possamos aprender no caminho das escolas, do treino, não aprenda aquilo que as pessoas passam, tá? O sistema imunológico, principalmente, como você falou com o Guarani, sobre os glóbulos brancos, a defesa do organismo. Quando você chegou doente, eu tive um beijo, um abraço, e no outro dia, no dia que sua mãe tinha recém-falecido, você falou as palavras do direito das pessoas que morrem. Você não morreu, você foi para outro lado. Então, eu não vou agradecer em nome de todos, mas quando a gente vai fazer uma palestra, como eu fiz há 25 anos atrás no Teatro Municipal, você está falando, aí chega alguém e dá uma pessoa, agradecer a presença da pessoa tal, agradecer tal, agradecer a presença. Aí você fica 30 minutos falando só o nome dos presentes. Então, o doutor Hernani quer dizer para todos nós aqui, eu tenho certeza disso, excelentíssimos irmãos, que a paz esteja. Muito obrigado a todos. Eu volto a palavra para a Ana, nossa presidente. A gente sempre agradece, né? O doutor Hernani trouxe esse ensinamento, né? E ele é sempre muito bem-vindo aqui na nossa casa. O doutor Hernani já frequenta aqui há muitos anos, né, doutor? Eu acho que uns 8 anos ou mais. E é sempre muito bom ouvi-lo, né? Ainda mais com esses esclarecimentos, né? Tão profundo e tão delicado ao mesmo tempo, né? Então,